Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Nós somos um povo escolhido, um povo eleito, um povo abençoado por Deus. Não somente nós, mas todo aquele a quem Deus chamou, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou antes da fundação do mundo. Muitos dizem que nós temos que aceitar Jesus como Salvador, que nós temos que ser constante ali dentro da igreja, que nós temos que dar o nosso tudo para Deus. Existem movimentos por aí que não pode fazer nada. Tudo é proibido. Pode? Não pode. Não pode. E dá o dízimo? O dízimo também não pode. Por quê? Porque o dízimo é da lei. Nós queremos tudo. O dízimo é só 10. Nós queremos seu tudo. Nós queremos seu carro, sua casa, sua chácara, todos os seus bens. E além disso, existe alguns movimentos que eu já vi que toma esposa, toma filho, toma marido, vai tomando tudo e passa a dominar. A pessoa vira um verdadeiro escravo, uma escravidão nessas chamada Igreja de Deus. Vocês viram alguns anos atrás que aconteceu nas Guianas Francesas, quando um certo chamado pastor, que esta palavra é uma palavra que hoje pesa, quando alguém diz eu sou pastor, poderia ser uma palavra de honra, mas infelizmente não é. É uma palavra vergonhosa quando alguém diz eu sou pastor. Grande coisa. Por isso que eu repudiei esse título. Eu tive esse título por mais de 30 anos. Hoje, graças a Deus, eu sou o seu irmão em Cristo. Mas aquele pastor preparou uma grande panela com veneno e dava para as mães e obrigava a mãe a dar para os filhos. Algumas continuava, ainda andava 10, 15 metros e caía e morria. Ele matou mais de 1000 pessoas. Isso foi no ano de 78. Foi um grande escândalo. A imprensa, achou que isso ia abalar esse movimento chamado evangélico. Mas o povo continua cego da mesma forma. Esse homem matou essas centenas, milhares de pessoas, prometendo um paraíso no céu para essas pessoas. E até o dia de hoje, esse povo vive debaixo da mentira, crendo no que os homens têm ensinado. Você dá o seu tudo e Deus vai te dar 100 vezes mais. Mas hoje eu dou graças a Deus que eu fui liberto, eu, a minha casa, a minha família, a minha esposa, fomos libertos dessa maldição chamada Igreja Evangélica. Nós fomos libertos dessa maldição, não estamos mais debaixo desta maldição. Mas, irmão Nilson, como você pode dizer que isso é maldição? Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que está dizendo. Isso está em Gálatas capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Você vai encontrar esta passagem. Todo aquele que está dentro desses movimentos estão debaixo de maldição. E eu, graças a Deus, hoje eu e a minha casa, nós reinamos em vida. Romanos 5:17. Nós estamos reinando em vida. Hoje eu tenho gozo, hoje eu tenho paz, hoje nós temos vidas com Cristo, porque não estamos mais sujeitos à escravidão desses homens que têm nos escravizado. Mas o que eu quero dizer neste momento, a mensagem que eu tenho é essa. Deus, Ele é Deus. E o homem é homem. Não adianta o homem querer substituir o lugar de Deus. Então o título da mensagem é essa. O homem nunca e jamais pode substituir o lugar de Deus. Deus é Deus e o homem é homem. Nós olhamos para a passagem de Isaías 55,
e versículo 8. Os meus caminhos não são vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos. Então não adianta você querer muitas vezes prensar Deus, exigir de Deus e querer que Deus haja da mesma forma que o homem tem agido, porque o homem é mau. Deus disse, 6:6 de Gênesis, e viu o Senhor Deus que a maldade do homem era mal continuamente. Não é que o homem era mal por um determinado tempo, depois ele ficava bonzinho. Deus disse que ele era mal continuamente. O homem nunca deixa de ser mal. O homem nunca é bom. Você já viu aquele ditado dentro das igrejas que alguém diz assim: ah, aquela irmã é uma benção. Aquele irmão é uma benção. Mas só que é o seguinte, não tira ele ou ela fora do sério. Se você acha que este irmão é uma benção, essa irmã é uma benção, põe ela para morar com você. Põe ela ou ele dentro da sua casa. Aquele pastor é uma benção, mexe no salário dele. Você vê que tipo de pessoas que você está lidando. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo neste momento, Deus é Deus. Não adianta você, homem, querer medir força com Deus. Eu estava uma vez participando de uma aula de teologia e o pastor disse assim, o pregador, o ensinador ali, diz assim que Deus também está debaixo de ordem, que Deus está debaixo de obediência, que Deus também tem que obedecer. Mas, professor, como é isto? Não, Deus tem que obedecer a sua palavra. Ele não disse a sua palavra, então ele tem que ser obediente à sua palavra. Deus não tem que ser obediente a palavra nenhuma. Deus não tem que obedecer a nada. Deus é Deus e acabou. Tudo que ele faz é como Romanos, ali no capítulo 12, né? Nós vemos ali, no versículo 2, né, que diz que Deus, ele é bom, agradável, é a bondade de Deus, perfeita e agradável, é a vontade de Deus. Então, tudo que Deus faz é perfeito, não há nada. Agora, tudo que o homem faz, se ele fazer de coração, Deus aprova, mas muitos fazem porque são obrigados. Se ele não fazer, tira o cargo dele, você não canta mais, você não prega mais, você não vai ser mais professor da escola dominical, você não vai mais cuidar das crianças, você não faz mais parte desse ministério. É o medo que tem feito com quem esses homens e essas mulheres continuam como escravos. Mas nós olhamos para a palavra de Deus, para o que Deus disse, que ele não tem os caminhos dele como o caminho do homem, nem o pensamento dele como o pensamento do homem. Deus age como Deus, e o agir do homem é completamente diferente. Então não podemos querer comparar Deus com o ser humano, porque nenhum homem, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso, isso está no capítulo 12 de Números, versículo 3, que Moisés foi o homem mais manso que existiu na face da terra, e Moisés não aguentou o povo, Moisés se indignou. Quantas vezes Moisés irou contra o povo quando viu o povo pecando? Então, irmão, nós olhamos para esta passagem que estamos pregando, que tudo que Deus faz, ainda que pareça que para nós não está certo. Não, mas isso não está certo. Não está certo para mim. 2 mais 2 são 4. Mas para Deus não.
Deus anda na contramão do homem e Deus está certo. O homem está andando na mão certa, as placas estão indicando mão, mas Deus vem em contramão. Quem está certo, o homem ou Deus? Deus. Deus sempre está certo, porque Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. E baseado nesta mensagem, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus aparece a Moisés, dizendo: eu sou Deus, pela qual te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não há outro Deus diante de mim. Você pode olhar ali no versículo 1, Deus começa a falar. Não tem outro Deus diante de mim. Hoje os homens criaram um outro Deus. Se Deus disse ali, não tem outro Deus além de mim, mas eles criaram um outro Deus, chamado diabo, Satanás. Eles criaram, porque na verdade, Deus é Deus. E não existe concorrente com ele. Mas as chamadas religiões evangélica e católica criaram um outro para concorrer com ele. Ó, existe o céu, existe o inferno. E eu pergunto, onde está esse inferno? Que inferno é esse? Está na cabeça dos crentes. Mas não existe inferno. Se não existe inferno, como esses homens pregam uma coisa que não existe? Eu quero que alguém me prove aonde existe inferno, o que é inferno. Diz que inferno é um lago de fogo, aonde o povo vai ser jogado, e ali o bicho não morre, o fogo não se apaga. Agora vê que tolice desses religiosos. Se esta carne vira pó, vira terra, vai queimar o quê? Então, medita comigo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O espírito volta. Se ele volta porque veio. E esse corpo, essa matéria, volta para a terra e vira terra. Vai sobrar o quê para o inferno? Então isso é uma tolice que as religiões criaram. E fica enchendo a cabeça do povo com essas mentiras. Começou na igreja católica, criaram o purgatório e criaram o inferno. E a igreja, chamadas igrejas evangélicas, abraçou isto. E ficam dizendo que Deus tem um concorrente. Deus luta para levar o povo para o céu. E tem um chamado diabo que luta, se esforça para levar o povo para o inferno. Que o inferno está cheio. Existem aí uns mentirosos que profetizam em cima dos púlpitos das igrejas, dizendo que foi no céu e foi no inferno. E a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. O único homem que relatou ali na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, que foi arrebatado até o terceiro céu. Mas ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo, ele não sabe. Agora aparecem uns mentirosos aí dizendo: ah, irmão, eu fui no céu. Lá no céu eu vi o irmão fulano, eu vi a irmã ciclana, lá no céu eu vi tantas maravilhas. Outros dizem: ah, eu fui no inferno, no inferno eu vi os desviados. Todas aquelas pessoas que saíram da igreja são cambada de mentirosos, porque esses movimentos chamados evangélicos vivem de mentira. É a mentira que consegue sustentar, são as mentiras que eles pregam que consegue segurar eles, mas eu quero ver eles pregar dentro dessa verdade. Eu estou com essa verdade. Eu desafio qualquer homem na face da terra dentro dessa verdade. Ah, mas tal. Eu tenho teologia. Eu fiz 3 teologias. Eu fiz dezenas de mestrado. Eu li centenas de livros. Eu tenho mais de 40 anos dentro desse movimento. E dou graças a Deus por Deus ter me libertado deste lugar. E Deus ter me feito uma pessoa santa e eleita pela sua vontade. Não só a mim, mas você que está dentro desse movimento. Aí você pode dizer assim: ah, mas irmão Nilson, eu então não vou ser salvo? Eu não vou herdar a vida eterna? Eu não estou dizendo isto. Quem sou eu para dizer isso?
Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem uma maneira tão fácil de agradar a Deus sem precisar servir homem. É como você vai fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem daqui para o fim do estado, por exemplo. Saio daqui, vou para Minas, vou para Bahia. Eu vou pelo asfalto, pista dupla, né? Sem buraco, postos de gasolina, né? Tenho ali pessoas para me socorrer se caso quebrar, os guinchos, ali, mecânico, só eu ligar ali, estão ali pronto, todas as hospedagens tem ali. Então, eu chego num destino, rapidinho. Mas o outro diz, não, eu prefiro ir para essa estrada de terra, cheio de buraco, empoeirado, não tem ponte, ou aquelas pontes muitas vezes feitas de madeira, passar dentro da água, aqueles lugares perigosos, muitas vezes nem estrada não tem que passar dentro de certas picadas, né? Dentro dos matos, para poder chegar lá. Ele chega, mas enquanto eu gasto talvez um dia, ele gasta uma semana, mas ele chega. Então o que eu quero dizer com isso é que você está debaixo de uma servidão. Você está servindo a homem, não servindo a Deus. Você está debaixo de maldição, porque todos quantos estão na religião estão debaixo de maldição. Nós não temos religião. O povo da graça não tem religião. Eles não têm pastor, porque nós não somos ovelha. Nós não somos servo. Nós somos filhos e herdeiro. Filhos. Não precisa de pastor. Pastor para cuidar de filho? Não, quem cuida de filho é pai. Pai, é mãe que cuida de filho. Então nós não temos pastor para ficar cuidando de nós, conforme vocês têm aí um homem que cuida e toma os seus bens e faz de vocês um escravo. Eu falo isso por experiência e quero que alguém venha bater contra mim, falar, porque eu não estou falando porque eu ouvi, porque eu vivi e sei muito bem do que eu estou falando. Então Deus é completamente diferente. O que Deus fez? Deus falou lá, não há outro Deus diante de mim. Não faça para ti mais nenhuma, porque só eu sou Deus. Não existe outro Deus além de mim. Mas a religião criou um outro Deus. Criou um outro Deus, conforme nós encontramos uma passagem em que Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Aí eles falam assim, tá vendo, irmão? O Deus desse século é o diabo. Tá vendo aí? Ó? O apóstolo Paulo está dizendo que o Deus desse século é o diabo. O Deus desse século é o próprio homem. O que diz Jesus no capítulo 10 e 33 e 34 do livro histórico de João? Por que vocês querem me apedrejar? Porque você, sendo homem, se faz Deus. E não está escrito na vossa lei que os homens também são deuses? No Salmo 82 também fala sobre isso. Falou assim, então vocês querem me apedrejar por causa disso, mas vocês mesmo na própria lei, vocês chamam os homens de Deus. Então esse Deus que vocês dizem que é o diabo, é o próprio homem. Mas a religião criou um ser pela qual não existe, chamado Satanás, que estão levando o povo para o inferno. Por isso que nós temos que correr, nós temos que ganhar alma, nós temos que nos esforçar para nós. Quantas vezes eu preguei em cima do púlpito que nós temos que povoar o céu e saquear o inferno. Quantas vezes mensagem eu preguei, irmãos, nós temos que continuar saqueando o inferno e povoar o céu, onde está o nosso Deus. Isso é uma grande mentira. Saquear o inferno e povoar o céu. Os que são de Deus, os eleitos de Deus já está predestinado, Deus já predestinou. Capítulo 8 e versículo 29 de Romanos. Não tem esse negócio de aceitar, aceite Jesus como meu Salvador. A decisão não é nossa. Não adianta o meu querer, nem o seu querer. Tudo procede de Deus. Por isso que ele diz que os meus caminhos
não são vossos caminhos, nem os caminhos de Deus é completamente diferente. O que é certo para mim, para Deus é errado. O que é errado muitas vezes, para Deus é certo. Então não adianta nós querer comparar com a santidade, com a grandeza do nosso Deus. Deus disse a Moisés: eu sou Deus e não há outro além de mim. Deus cura, Deus abençoa, Deus salva, Deus constrói, Deus faz tudo o que Ele quer. E o homem precisa colocar as mãos para fazer uma obra. Deus faz a obra somente pela sua palavra. Que haja. E assim acontece. Deus não precisa fazer como o homem, que leva anos e anos e anos para concluir uma obra. E Deus só diz uma palavra. E no mesmo momento, o mar se abriu. E o povo passou. Deus ordenou e o mar fechou. E todos os egípcios, Faraó, pereceram. Basta uma palavra do nosso Deus, como disse aquele centurião. Ele disse ao Senhor Jesus: não precisa ir à minha casa, visitar o meu criado, basta uma palavra, porque eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu digo: este vai, ele vai, diga: este vem, ele vem. E o Senhor não precisa ir até a minha casa, mas basta o Senhor dizer uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus disse assim: nem em todo Israel encontrei tanta fé como encontrei neste homem. E o que eu termino com esta palavra é essa, meu irmão, é a sua fé em Deus. Crê somente em Deus. Confia somente em Deus. Esteja ligado a Ele. Pede a Ele para limpar, porque a salvação está na mente. Pede a Deus para te salvar. Ah, mas eu sou um presbítero, eu sou um evangelista, eu sou um pastor. Não importa, eu sou um teólogo. Não importa. Você precisa se salvar. E a salvação é da mente. É esta aqui, ó, está aqui dentro, aqui, ó. Pede para que o Espírito Santo limpa, tira essa imundiça, esta sujeira religiosa que está dentro de você, e você possa ter seus olhos iluminados e a sua mente iluminada. Se você gostou dessa mensagem, passa para os seus amigos, escreva neste canal e divulga esta mensagem, que tudo quando eu estou falando com experiência própria, porque eu vivi mais de 4 décadas dentro deste movimento e hoje eu vejo isso como uma coisa nojenta e arrepiante. Graça e paz para todos.